Bom, boa tarde a todos. Quando eu decidi iniciar o meu pós-doutorado, eu só tinha duas certezas. Uma que eu queria aplicar a metodologia do professor Luiz Lages, o VCW, e a outra que eu queria fazer algo que realmente tivesse um impacto social. Bom, a primeira eu consegui, porque eu incomodei ele bastante, e a segunda também, que eu escolhi aplicar a metodologia numa ONG. E aí vocês podem estar se perguntando, ou a perguntar, né? Por que ela escolheu justamente a ONG Casa do Menino Jesus de Praga? Por que escolheu justamente essa ONG, dentre tantas outras possibilidades? Foi por causa dessa pessoa aqui. Ela se chama Aline, ela é minha irmã mais nova, ela é deficiente, ela não fala, não caminha, não interage, não se comunica, mas ela recebe todo o amor, todo o cuidado da família, e a gente tenta dar o máximo de qualidade de vida para ela. E aí eu fiquei pensando também, nossa, e como ficam as crianças que são deficientes e foram abandonadas pela sua família? Por isso, então, que eu optei por aplicar a metodologia nessa ONG, que é uma ONG que atende crianças deficientes, né, com deficiência motora permanente e lesão cerebral profunda. Localiza-se em Porto Alegre, no sul do Brasil, aonde eu moro. Então, iniciando na utilização da metodologia VCW, a primeira fase é a fase do diagnóstico, a fase de contextualização. Essa ONG, ela tem cerca de 66 colaboradores, ela tem um tempo, acho, mais de 30 anos, se eu não me engano, no mercado. Além disso, 70% das receitas vem de doações e 30% vem do governo. Ela atende 40 crianças num espaço de 700 metros quadrados e criaram agora uma nova unidade com um espaço de 4.700 metros quadrados para atender até 100 crianças, ou seja, 60 a mais. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês, que eu gostaria de convidá-los para conhecer um pouco desse novo espaço, dessa nova unidade. Entra, pode entrar. Desculpe a poeira. Não tenho cadeira para te convidar para sentar. Mas vem comigo. Imaginar que essas paredes podem abrigar. Tem vazio que é bonito, dá saudade de um futuro que ainda vai chegar. Tá vendo esse concreto todo? Foi feito de alguns sonhos e muitas mãos. Feito de amor. Uma nova casa para abrigar sorrisos de uma grande família. Para cuidar ainda mais das nossas 40 crianças e das que estão por vir. Chegamos na reta final. Precisamos do teu apoio. Você pode nos ajudar? Sim, eu posso ajudar. E como eu posso ajudar essa ONG? Resolvendo a seguinte questão, o seguinte dilema deles, que era como obter recursos financeiros para a manutenção dessas crianças e adolescentes na nova unidade Casa do Menino Jesus de Praga. Um detalhe que eu não falei, que é muito importante, porque vocês podem estar pensando assim, nossa, mas essa é uma questão comum a todas as ONGs, é a questão do volume de dinheiro, que eu preciso levantar. Por quê? O custo mensal de cada criança é em torno de 3.000 euros, porque eles precisam muito de oxigênio, alimentação por sonda, enfermeira 24 horas, entre outros, em termos de infraestrutura. Então, eu continuei aplicando essa metodologia para ajudá-los nessa solução. Partindo, então, para a segunda fase da metodologia, a fase que eu vou buscar lá o máximo de soluções possíveis e o máximo de filtros, ou seja, critérios. Nessa fase, eu envolvi, então, o total de 167 pessoas e comecei, então, envolvendo os stakeholders internos. Comecei, então, primeiramente falando com os gestores, através da ferramenta de brainwriting, que o professor Lages comentou antes. Eles fizeram, então, individual e depois, então, resolvi envolver também os stakeholders internos, os colaboradores. E aí, então, o que eu fiz com 66 colaboradores? Ia ficar complicado eu conseguir falar individualmente, então eu resolvi criar um nome para esse projeto, eu chamei de Vigilantes do Bem,
E criei uma temática de super-herói, porque eu acredito que as pessoas que participam, né, que são voluntários e os colaboradores mesmo que são remunerados, eles são super-herói. Então, fiz esse folheto de divulgação e aí distribuí, então, camisetas para os colaboradores e máscaras e selecionei algumas frases de super-heróis que eu achava que tinha relação com o projeto. Por exemplo, do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Essa aqui, então, é Eu vou lutar por aqueles que não podem lutar por si, da Mulher Maravilha. E um outro exemplo, o do Batman, não basta ser bom, tem que fazer o bem, custe o que custar. Então, coloquei lá um banco, uma caixinha de ideias, né, um banco de ideias, e eles contribuíram. Durante uma semana, eu consegui buscar e fazer com que eles se envolvessem nesse projeto e participassem. E aí, então, no envolvimento dos stakeholders externos, eu busquei falar com uma variedade de públicos. Utilizei, como eu sou professora, os meus alunos de graduação e pós-graduação. E, então, eles contribuíram, eu fiz workshops com eles. Eu falei também, fiz entrevistas individuais com antropólogos, sociólogos, crianças, idosos, doadores, não doadores, engenheiros, piloto de avião, enfim, realmente uma variedade de público. Qual foi o resultado, então, dessa segunda fase? Eu consegui 201 ideias e 51 filtros. Passando, então, para a terceira fase, que é a fase onde que eu fui levar o apanhado dessas ideias e dos critérios para os gestores. Eles fizeram lá uma pré-seleção dessas soluções e também dos filtros. E, no terceiro momento, na fase que a gente chama de 3C, eles pegaram esses filtros e colocaram num ranking, ou seja, num ranking de importância. Tá? Então, das 201 soluções, eles chegaram a 178 soluções que eles selecionaram, e de 51 eles já buscaram trabalhar com 30 a partir de então. Indo para a quarta fase, que a gente chama essa fase, então, que eu vou buscar lá capturar valor, né? Então, tem dois momentos. Uma é criação, né, um funil de criação de valor, e a outra, então, que vai ser o desenvolvimento desse protótipo. Aqui, então, neste momento do funil de criação, eles resolveram voltar com as 201 ideias. Não, vamos filtrar através dos critérios. E estabeleceram, então, 7 critérios, que vocês têm aí, e a gente chegou ao final em torno de 25 ideias. Eu achei que foram muitas ideias selecionadas, eu esperava que fosse um pouco menos, mas eles acharam que essas ideias selecionadas estavam muito boas e não queriam abrir mão. Mas para partir para outra etapa, para desenvolver um plano de ação, a gente tinha que buscar uma forma de trabalhar, né? Porque inicialmente começar com 25 ideias para implementar ao mesmo tempo é complicado. Então, nessa quinta e penúltima e última fase, a gente buscou, então, dividir essas 25 ideias em um plano a curto prazo, médio e longo prazo. Então, a gente buscou desenvolver esse planinho inicial agora, pensando em todas as ações, todas as atividades, todos os recursos investidos, tanto de investimento de dinheiro para implementar essas ações e também em relação às pessoas que a gente precisa envolver e também em relação à questão do tempo em que cada ação vai ser feita. Então, dentre dessas estratégias, o que basicamente ficou centrado em relação à questão de comunicação, em relação também ao relacionamento com os políticos e também a questão de incentivos do governo, então, em relação a pessoas jurídicas. Basicamente, nessa parte inicial, agora a gente está definindo dessa forma. Então, começamos a implementar agora neste mês, no mês de outubro, e ainda não tenho resultados, talvez numa próxima conferência eu possa estar aqui apresentando para vocês, mas os gestores estão vendo com bons olhos e, enfim, vocês têm esse material depois disponível, um vídeo mais completo no canal do YouTube ou no meu canal do YouTube, e com o depoimento do gestor falando sobre essa nova metodologia que até então ele não tinha conhecimento. E eu quero terminar minha fala trazendo uma questão para vocês. Quero saber, vocês podem nos ajudar? Obrigada.